Olá, bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks. Hoje connosco Gonçalo Ol, da CEO da Nomadex. É provavelmente o maior embaixador do nomadismo digital em Portugal. Olá, Gonçalo, antes de mais. Bom dia, bom dia. Olá a todos. Obrigado pelo convite. Ora é essa, iremos partilhar aqui alguns destes conceitos com todos aqueles que nos ouvem ou veem e começo já por tentar perceber aqui um pouquinho melhor do teu percurso, ou seja, do teu percurso profissional. De que forma é que vens parar a esta área de, por um lado, seres embaixador do nomadismo digital inicialmente, e entretanto agora já ligado a várias empresas que de alguma forma promovem também este conceito, sabendo que provavelmente temos aqui algumas keywords para a nossa conversa que eu também te vou colocar mais à frente para distinguirmos aqui conceitos, mas antes de mais gostava de perceber aqui um pouquinho melhor daquilo que tem sido o teu percurso e como é que surge esta vontade no fundo de catapultar mais este conceito, não só em Portugal como noutros destinos. Começas logo pela pergunta mais difícil, que é, Gonçalo, o que é que tu fazes? Não, olha, na verdade eu descobri o trabalho remoto há 8, 9 anos, quando trabalhava em Aveiro ainda, e descobri porque eu sempre fui meio nómada, eu sempre viajei. Eu sou de Lisboa, mas aos 19 anos estava a viver no Porto, acabei o liceu no Porto, porque não? Aos 21 estava a mudar-me para o Algarve e depois mudei-me para Aveiro e depois fui para a Alemanha, isto sempre ou a estudar ou a encontrar trabalho. Durante este mundo descobri sobre os nómadas digitais, pessoas que não têm que encontrar trabalho ou universidade ou alguém que lhes pague um salário cada vez que se mudam. E entrei nesse rabbit hole de descobrir o que era isto, como é que eu podia trabalhar online. Isto foi há 7, 8 anos atrás. Então estive a estudar, estudei muito, estudei tudo. Estudei desde a parte do nomadismo digital, desde a parte de trabalhar em Bali, mas também estudei o impacto que o trabalho remoto pode ter no mundo, desde repopulação, redução de fluxos de imigração, etc. Também estudei a parte das empresas e tive a sorte que o meu primeiro trabalho foi, na verdade, ajudar empresas a passar para o trabalho remoto, a transacionar as suas operações para operações que sejam aplicáveis quando toda a gente está fora do escritório. E tive a sorte de, depois, com essa base, conseguir lançar o meu primeiro negócio como consultor de empresas, e eu, por acaso, trabalhei até com bastantes empresas portuguesas desde o primeiro dia. Opa, o nomadismo digital aparece por acidente, ou seja, eu sou nómada digital há 4 anos. Não tinha qualquer intenção de fazer nada com o mercado de nomadismo digital, estava contente com a minha vida, como consultor e com os meus negócios, mas escrevi um projeto dentro do Erasmus Plus, que é basicamente workshops de 10 dias em vários pontos da Europa. Eu fiz numa vila de Itália e desenhei um projeto que era um projeto que foi a base para a Madeira, que era Digital Nomad Village. Ou seja, como é que nós podemos usar o trabalho remoto e o nomadismo digital para repopular vilas que foram abandonadas nos últimos anos devido ao grande movimento das vilas e aldeias para as cidades à procura de emprego. Então foi aí que eu escrevi basicamente a tese de como é que nós podemos fazer isto, escrevi todo o projeto, que depois mais tarde a Madeira acabou por pegar, que acabou por ser de longe o projeto mais bem sucedido do mundo, o projeto governamental mais bem sucedido do mundo para a atração de nómadas digitais, e que me levou neste momento a estar a falar contigo desde Cabo Verde, estou no Mindelo a trabalhar com o governo de Cabo Verde a fazer exatamente o mesmo, e tenho mais de 5 projetos que vou lançar este ano na mesma onda. A Nomadex aparece aqui como uma oportunidade. Eu já era parceiro da Nomadex, o antigo CEO e founder já era nosso parceiro, desde a Madeira e várias coisas que nós fazíamos juntos. Eles acabaram por vender um negócio. Nomadex era uma espécie de Airbnb para nómadas digitais, focado no médio termo. Venderam esse negócio, não venderam a marca Nomadex, venderam um negócio à Flatio e convidaram-me depois para, se eu queria ser o novo dono e CEO da Nomadex, para aquilo que eu estou a construir, que é uma visão muito mais global. A minha imagem, o Gonçalo já não chega, o Gonçalo não consegue estar em 10 sítios ao mesmo tempo, mas a Nomadex consegue. E então aceitei este desafio para ser o novo CEO e owner da Nomadex, e vai ser uma marca muito mais virada para a comunidade. Vamos realizar vários eventos, vamos gerir várias comunidades, mas vai ser sempre a comunidade no centro da Nomadex. O novo logo, por acaso, vai ser muito em breve também, vai já abraçar o facto da comunidade estar no centro daquilo que é o nomadismo, e queremos promover um nomadismo diferente, não só viajar e conhecer sítios incríveis, mas muito mais ter uma experiência dentro destes locais, muito mais devolver à comunidade que te recebe. Por exemplo, aqui no dia de Natal, aqui no Mindelo, fomos a uma vila no sul de São Vicente,
chamada São Pedro, e gastámos 400 euros em presentes e fomos para lá e oferecemos presentes aos miúdos todos, que os pais querem sequer tinham hipótese de comprar grandes presentes. Nós fomos lá e fizemos eventos, pinturas na cara, oferecemos bolas de futebol aos pacotes, toda a gente quer bolas de futebol aqui. E esta parte fez os nómadas a devolver às comunidades que nos recebem. É uma coisa que não estava tão dentro do nomadismo, mas que nós, nómadas, ou quem está a liderar este movimento, sempre defendemos. Então o Nomadex acaba aqui por ser a ferramenta que vai permitir escalar, mas também ter muito mais impacto social e impacto económico com estes diferentes projetos entre nós e o governo. Para além da Nomadex, tu estás associado também a outras empresas, a outros projetos, sempre dentro que orbitam do nomadismo digital, certo? E trabalho remoto, são duas coisas diferentes. Exatamente. Ou seja, o Gonçalo divide-se em dois neste momento, 50% está lá mais ligado a empresas e governos na área do trabalho remoto, com projetos desde trabalhar com empresas, a Remote Portugal, que promove o trabalho remoto em Portugal, a Remote Europe, que é um job board para empregos remotos na Europa. Esse parte está mais virado ao trabalho remoto em si. Depois agora tenho o Gonçalo Lolo, do lado do nomadismo, que é os outros 50%, em que tenho vários projetos muito mais ligados à comunidade de nómadas digitais e aos governos que querem promover estas comunidades. Bem, se me permites ir aqui um bocadinho mais atrás e com maior detalhe. Ou seja, tu começas como consultor de que área? Isto para contextualizar. Trabalho remoto. Desde sempre. Portanto, já quando estavas em Aveiro... Não. Há 4 anos. Ui, mas isso vai dar grandes voltas. Mas pronto, quando estava em Aveiro, eu trabalhava em sports betting. Não tem nada a ver com nada. Ok, isto para perceber o quê? É uma das questões que eu tinha aqui para ti. Antes de mais, quais são as áreas que são passíveis de passar a trabalho digital? Ou seja, e se calhar aproveitar para fazermos aqui a diferença destes conceitos. Trabalho remoto é uma coisa, trabalho híbrido é outro, nomadismo digital é outro. Tu melhor do que ninguém podes explicar em que é que diferem entre si. Comecemos por aí. Primeiro, quem pode trabalhar remotamente é muito fácil, que é toda a gente que trabalha num computador e que o seu trabalho depende apenas do computador e da ligação à internet, pode trabalhar remotamente. É bastante simples. Não interessa se são contabilistas, são consultores, como é o meu caso, se trabalham em marketing, são designers, são advogados. Tenho todos estes casos, até tenho médicos que trabalham remotamente e têm um imenso sucesso. Portanto, desde que o trabalho seja feito num computador e que dependa da ligação à internet, o trabalho pode ser feito de forma remota. O trabalho remoto é isto, ou seja, é todo aquilo, um trabalhador remoto, e o trabalho remoto é tudo aquilo que nós fazemos e trabalhamos, a nossa obra, que é feita através de um computador de forma remota. O nómada digital é um estilo de vida, não é um trabalho, não é uma forma de trabalho, é apenas um estilo de vida. Há pessoas que são sedentárias, há pessoas que são nómadas agora. E este estilo de vida basicamente defende que as pessoas que trabalham remotamente e que queiram podem viver de uma forma nómada. Normalmente, basicamente, viajamos por um período sustentado de tempo. Em média, 2 em 2 meses viajamos e mudamos de sítio e somos nómadas e usamos o nosso trabalho. Ou seja, somos só trabalhadores remotos que optam por este estilo de vida de estar sempre a viajar, de não ter casa fixa, de não ter carro fixo e de passarmos a nossa vida na estrada. Isto é mesmo menos de 1% dos trabalhadores remotos decidem ser nómadas. Falamos muito, é muito sexy falar nomadismo digital, mas em termos de números, estamos a falar de menos de 1% da população toda que trabalha remotamente é que decide abraçar este estilo de vida, que é, apesar de toda a beleza que aparece à volta e de todo o marketing, não é um estilo de vida assim tão fácil, por isso é que não há tanta gente a abraçar este estilo de vida. É mais fácil ter uma casinha, termos os nossos amigos, a nossa família. Portanto, este estilo de vida é exigente, mas também, claro, que se gostares e se adequar à tua personalidade, o feedback também depois é absolutamente incrível. Bem, trabalhar remotamente, depois temos aqui desde logo uma questão. E deixa-me fazer aqui um bocadinho o papel do advogado do diabo, até para tornar aqui a conversa um bocadinho mais interessante, porque eu concordo com muito da tua visão, mas na verdade, na minha opinião, eu percebo o que tu dizes, relativamente a pode trabalhar à distância, qualquer pessoa que o seu trabalho seja num computador, ok? Mas eu vejo o mercado segmentado em duas formas. Por um lado a indústria e por outro lado a área dos serviços. Serviços, sobretudo mais a área tecnológica ou consultorias, marketings, etc. Há profissões liberais. Bom, esta é uma área que, na minha opinião, é mais facilmente convencida de que trabalhar remotamente é uma solução. Na indústria, e até pela minha atividade profissional, que conheço relativamente bem, vejo dificuldade, se calhar, não do ponto de vista prático,
mas do ponto de vista, se calhar, de mindset do empresário. E aqui, obviamente, não estou a falar do operário, não é? Não estou a falar do operário, que esse não é substituível, pelo menos por enquanto, não pode estar a trabalhar a partir de casa, mas há funções na indústria, funções técnicas, e há funções transversais, não é? Portanto, seja marketing, seja departamento financeiro, seja departamento de projeto, desenvolvimento, bem, isto depois depende de caso a caso. Mas aquilo que eu vejo, na realidade, é as multinacionais, portanto, as maiores empresas mais estruturadas, sobretudo empresas estrangeiras, isto olhando para a realidade de Portugal, têm um plano para, embora um plano híbrido de trabalho à distância e alguns dias, portanto, trabalhar fisicamente, a indústria mais convencional, as PMEs, sobretudo, mais familiares e tudo mais, aí vejo que é muito teletrabalho, trabalhar remotamente, como lhe queiramos chamar, é muito mal encarado, entre aspas. A minha questão aqui é, primeiro, relativamente à indústria, tens experiências de algumas destas empresas te procurarem ou conheceres, teres ajudado nesta transição? Há de facto aqui esta diferença de, é só uma questão de mindset ou há efetivamente funções que não são, quer dizer, dentro destas que trabalham com o computador, que não são transitáveis para o digital? E depois também convém distinguir aquilo que é o trabalho híbrido, não é? X dias por semana na empresa, 3 ou 4 ou 2 ou o que seja, e os outros dias em casa, que não permite o nomadismo digital, não é? E aquilo que é o verdadeiro trabalho remoto, esse sim, a full time, não é? 100%, em que aí sim, quem quiser pode ser um nómada digital. E no fundo estão aqui várias questões dentro desta, mas eu acho que tu entendeste aqui mais ou menos onde é que eu quero chegar. Eu estou a escrever porque eu tenho péssima memória, portanto, acabo por ir escrevendo, que é para não esquecer de nada, que a minha memória é péssima, eu só me lembro sempre da última pergunta que tu me fazes. Mas eu divido o trabalho em dois, na verdade, não divido em indústria em serviços, divido em trabalho online e trabalho offline, porque para o trabalho remoto é isso muito mais que interessa. Se o trabalho online pode ser feito remotamente, se é trabalho offline, não pode ser feito remotamente. Para offline, cafés, indústria, parte manual, tudo que é trabalho mais manual, em princípio não pode ser feito online ainda. Com automatização, vamos falar disto mais tarde. A verdade é que eu acho que a maior parte dos trabalhos manuais poderão ser, mais tarde ou mais cedo, automatizados, e é um dos grandes problemas que vamos enfrentar a 15, 20 anos de sociedade, mas vamos falar dos trabalhos online, que é mais aqui o nosso foco. Por acaso, dei formação a duas empresas do Porto, na área industrial. Por acaso também uma delas é portuguesa, mas toda a gente trabalha cá é português. E ambas, pré-pandemia, estavam interessadas no trabalho remoto e estavam já interessadas em deixar os seus colaboradores trabalhar remotamente. Porque a verdade é que, e o exemplo que eles me deram, que, por exemplo, o pessoal de vendas sempre trabalhou remotamente. O pessoal de vendas está na rua, está na estrada, estão onde eles querem, vão visitar um cliente, mas depois trabalham do café 1 hora ou 2 e estão sempre já a trabalhar remotamente. O pessoal de vendas, eles nem se preocuparam muito, só perceberam que nem sequer tinham os sistemas que queriam para trabalhar remotamente ou que podiam melhorar muito a parte dos sistemas. Todos os outros, claro que podem trabalhar remotamente, e acho que a indústria, o problema aqui não é ser indústria ou ser marketing. As empresas de marketing têm a mesma mentalidade fechada que as da indústria. Tens empresas de gestão, tens empresas de consultoria em Portugal que são absolutamente contra o trabalho remoto, porque têm medo de perder o poder, porque a gestão média que trabalhou tanto para poder mandar em pessoas e olhar para o computador delas e agora não pode perder isto, e existem várias questões aqui no meio, mas o ego é uma delas. Portanto, para mim não é exclusivamente a indústria, o que nós vemos é que há empresas que estão a ser mais rápidas a abraçar novas tendências, há empresas mais lentas, como sempre houveram. Foi o mesmo com o Agile há 10 anos atrás, houve empresas que implementaram o Agile e empresas que não implementaram o Agile e que ainda estão a trabalhar, eu digo e tu fazes. Nesse sentido, eu acho que estas empresas que não se estão a adaptar, como sempre, vão sofrer bastante. A indústria já não é tão atrativa como os serviços para trabalhar. Mesmo recursos humanos, marketing, vendas, as pessoas pensam 2 vezes hoje em dia a trabalhar na indústria. Agora imagina que os serviços quase todos te oferecem a possibilidade de trabalhar remotamente, dão-te a flexibilidade de escolher de onde trabalhas, que não quer dizer que vais trabalhar sempre remotamente, mas quer dizer que se te apetecer vais ao escritório, se te apetecer não vais, ou se estiveres no escritório. E que a indústria, que a indústria decide não ir por esse caminho. A indústria não vai ser competitiva e no mercado de emprego em que já estamos, em que já é difícil contratar pessoas de IT, em que já é difícil, começa a ser difícil contratar pessoas de recursos humanos, não seres competitivo no mercado de trabalho pode ser fatal para a tua empresa. Neste sentido, o que eu acho que vai acontecer é que
vamos ter quase uma seleção natural em termos de empresas, não especificamente na indústria, mas vamos ver as empresas que se adaptam mais rápido e que vão oferecer esta flexibilidade a conseguirem contratar, e as empresas que não se adaptam vão começar a perder muita gente. Já está a acontecer, the Great Resignation está nas bocas dos Estados Unidos, começa a estar nas bocas em Portugal. 3% da população desempregada despediu-se em novembro do ano passado nos Estados Unidos. 3% da população total empregada despediu-se nos Estados Unidos em novembro. Isso é uma boa questão. Porquê é que isso está a acontecer? Tem-se falado nisso nos últimos tempos. Bem, mas também temos que contextualizar, não é? Que os Estados Unidos têm um mercado bastante mais liberal que o nosso, não é? Ou seja, portanto, isto depois funciona para Sim, Portugal está a acontecer. Não sei, pá, vais ao teu LinkedIn agora, para mim toda a gente está a mudar de trabalho no LinkedIn no início do ano, então tem sido uma loucura, só vês toda a gente a mudar de empresas. Eu acho que tem a ver com mudaram as prioridades durante os últimos 2 anos, as tuas prioridades mudaram, começaste a focar muito mais naquilo que é a tua vida, e eu acho que saímos desta pandemia a pensar muito mais em nós, a pensarmos muito mais na qualidade de vida. Antes estávamos naquela que nós chamamos a rat race, que é estamos ali a correr, a tentar ser mais produtivos, a tentar sermos promovidos. E agora percebemos que isso não conta nada se não houver saúde, isso não conta nada se não estivermos com a nossa família, isso não conta nada se não pudermos ir passear o nosso cão à hora do almoço. E então estamos a priorizar muito mais a nossa vida do que antes. Antes o trabalho estava primeiro, e o que estamos a ver agora é uma grande mudança, principalmente nas carreiras que têm mais procura, IT, marketing, recursos humanos. Estamos a ver como tem esse poder. Estão a dizer, não, eu só trabalho remotamente porque eu quero estar com o meu cão, eu quero ver o meu gato, ou simplesmente eu quero ver os meus filhos a crescer, ou eu quero viver em Viseu, eu não quero viver no Porto, não quero viver em Lisboa, eu quero viver em Monsaraz, porque apetece-me ir morar para o campo. E as pessoas querem essa liberdade porque querem ter a sua qualidade de vida de volta, e perceberam que com o trabalho remoto conseguem ter isso. Foi uma experiência de 2 anos, não é? Então acho que vamos ver muitas empresas a adaptarem-se à pressa, que é o que está a acontecer na área da consultoria, por exemplo, mas também vamos ver outras empresas a mudarem completamente para conseguirem contratar simplesmente. Só as empresas da IT, não é uma questão de gostarem ou não, é uma questão ou se adaptam ou não conseguem contratar ninguém. Portanto, já está a acontecer. Já estamos nessa fase, não é? Ou seja, já não é por uma questão de opção que as empresas o fazem, de opção, isto é, por acreditar que faz sentido, é mesmo por não ter outra alternativa. Isto sobretudo na área do IT, não é? Porque não tem outra alternativa. Sim. Na medida em que as pessoas hoje vão a uma entrevista e a primeira coisa que perguntam é, ou já está no próprio LinkedIn, ok, mas esta vaga como é que é? É presencial, é híbrido ou é totalmente remote? Portanto, no fundo aqui, cá por ser o normal, é o mercado que está a empurrar, que está a moldar a tendência, não é o próprio mercado é que o está a moldar, uma vez que há escassez de recursos nesta área em específica do IT, não é? Agora, a questão é como é que isto vai acontecer, como é que isto se vai dar em outras áreas de negócio? Lá está, voltando à questão da indústria. Eu estou a falar na indústria porque considero que dentro da indústria existem muitas posições de trabalho online, como tu dizes, mas que na prática eu acho sinceramente que a maior parte das pessoas, dos empresários, da gestão das empresas, em muitas dessas empresas acham que não, ok, opa, teletrabalho, está deitado no sofá, está a dormir, são os mandriões, e não vão trabalhar quer dizer, ou seja, eu acho que por trás disso no fundo está um déficit de estruturação das empresas, não é? Porque se tu tens uma empresa devidamente estruturada, não sei se, e é uma das questões até para te colocar, se tu ajudas nesse sentido, ou seja, se tu de facto tens uma empresa onde as pessoas nas suas funções não têm bem definido aquilo que são as suas tarefas, os seus indicadores, os seus KPIs, aquilo que a pessoa tem que gerar, não é? É difícil depois medir e é difícil depois de facto comprovar que a pessoa ok, não teve no sofá a ver Netflix todo dia. Agora, se tu tens a tua empresa bem, e isto é muito mais, e isto é uma realidade no IT completamente diferente que aquilo que existe na indústria, e quando estou a falar na indústria, focando sobretudo nas PMEs. Ou seja, achas que é esta falta de organização daquilo que é a própria empresa que depois faz com que as pessoas dizem, ok, eu quero ter as pessoas aqui, se a pessoa não estiver aqui à minha vista é porque, pá, não sei, se ela está em casa, não sei se ela está a trabalhar muito, se está a trabalhar pouco, se calhar nem está a trabalhar. O que é que tu achas que... Porque no IT é evidente, e as empresas, apesar de que vemos algumas das empresas da IT ainda se estão a tentar adaptar, porque mesmo há um outro, por exemplo, unicórnio, pegando aqui nos clichês portugueses, que ainda não têm uma política totalmente flexível. São contra.
são contra trabalho remoto, só que não podem dizê-lo porque senão toda a gente se espera. Mas já tenho várias pessoas à procura de trabalho remoto dentro desse unicórnio. É? Sim, claro que sim. Então, estou a falar de uma empresa tech que precisa de centenas de pessoas em tecnologia, que está a competir neste momento com o resto do mundo, porque toda a gente percebeu que o talento português é bom, e depois tens outros unicórnios como o Talkdesk a contratar e a permitir trabalho a 100% remoto. As pessoas vão deixar esse unicórnio e já estão a deixar esse unicórnio para trabalhar nos outros. Felizmente temos 5, discutível, mas felizmente temos 5 unicórnios, e todos os outros passaram rapidamente para o trabalho remoto. Portanto, quem quiser vai investigar de quem é que nós estamos a falar. Certo, sim, sim, e quem está na área seguramente saberá. Aliás, até creio que é um dos últimos unicórnios, ou uma das últimas empresas classificadas como unicórnio em Portugal, acho que até foi a Remote, que é em Exatamente, o Portugal, número 5, que é com origem em Portugal, não é? Porque... com ADN português. Exato, com ADN Olha, mas português. temos que voltar aqui atrás, que eu acho que o problema das PMEs, que tu perguntaste muito bem, não tem a ver com a educação, não tem a ver com os sistemas, tem a ver com a falta de confiança. Tem a ver com a educação, ou seja, a falta de educação que tens que... Trabalhar remotamente não é igual a trabalhar no escritório, os sistemas são diferentes. Eu comparo muito com o Agile, porque é uma transformação similar naquilo que tens que fazer para te adaptar ao trabalho remoto. E a maior parte destes gestores de quem estás a falar nem sequer tem a educação necessária para conseguir chegar e estruturar uma empresa desta forma. Os sistemas de comunicação são diferentes, a gestão de projetos, como mencionaste muito bem, é feita de forma completamente diferente, é necessária documentação, nenhuma destas empresas documenta ou sabe como é que há de documentar, nem nunca ouviram falar do Notion, por exemplo. Então tens aqui um problema que é a desconfiança e tens o segundo problema que é a falta de educação neste sentido, mesmo da digitalização. O secretário de Estado, por causa da transição digital, está a fazer um excelente trabalho, mas é muito difícil convencer alguém que é da sua empresa há 20 anos que de repente tem que se digitalizar porque senão as coisas não vão funcionar e vão perder os melhores empregados. A sensação que ele tem é, não, as pessoas, aqui eu consigo controlá-las e esta necessidade de controle para mim só revela falta de confiança. Antes não era preciso haver confiança, antes estávamos de pessoas para trabalhar. Agora estamos a entrar numa fase em que é preciso que tenhas confiança em com quem trabalhas. Quando o teu processo de contratação, tens de perceber se vais confiar nessa pessoa ou não. E se não confias, por favor, não contrates, não é? Achas que isso tem a ver até com uma questão de gerações? Ou seja, nós genericamente, atualmente nas posições de level C, não é? Temos provavelmente ali uma geração dos 40, 50, mais 50, e depois, portanto, a entrar no mercado de trabalho já temos os nativos digitais, digamos assim. Portanto, são duas gerações que em nada têm a ver do ponto de vista de mentalidade, educação, como tu estás a falar. E, portanto, eu acho que há aqui uma divergência grande de culturas. Não sei, achas que é isso que está a Não dificultar? concordo a 100%. Não, sabes porquê? Porque os C-level foram os primeiros a trabalhar remotamente. Ou seja, o pessoal mais acima na hierarquia da empresa eram os primeiros que ficavam em casa a trabalhar. O pessoal mais acima na hierarquia das empresas eram os primeiros que tinham carta verde para ir ao escritório. Aliás, nas minhas primeiras 3 empresas, todos os CEOs me confessaram que quando eles precisavam trabalhar iam para casa, porque no escritório tinha sempre alguém a bater à porta e sempre que tinham que se focar e trabalhar, eles iam para casa. Eles já sabiam. Eles já tinham percebido que no escritório é impossível alguém trabalhar de forma focada. O escritório é o paraíso dos extrovertidos, mas nenhum introvertido vai conseguir trabalhar no escritório com sucesso. Eles já sabiam isso, porque quando eles precisavam trabalhar, eles iam para casa, ou iam para o café, ou iam para o hotel, e não era na empresa que eles trabalhavam. E claro que eles já tinham percebido essa parte. Eu acho difícil, de facto, trabalhar mais de 15 minutos concentrado, totalmente concentrado na empresa, no espaço físico. Para mim é incrível, imagina, eu sou extrovertido, não vou dizer que trabalhava, mas na minha última empresa, que foi na Polónia, eu trabalhava 3 horitas com jeito por dia, mas eu tinha mesa de ping-pong, tornei-me um jogador de ténis de mesa incrível, quase dava para competir, jogava muito bem PlayStation também, tínhamos PlayStation, tínhamos mesa de ping-pong, tínhamos matraquilhos, tínhamos café de graça, passei muito tempo ao pé da máquina de cappuccinos. Agora perguntas, era para isto que me pagavam? Não. Mas era isto que nós estávamos a construir como sociedade para as empresas. O sonho da empresa era ter isto, era ter a PlayStation, era ter a mesa de ping-pong. Mas não é para isso que nos estão a pagar. A empresa não tem que criar uma estrutura social. O que a empresa tem é que pagar para pessoas para trabalhar e se lhes der a liberdade de ter elas próprias a sua própria estrutura social, não tem que ser criada dentro da empresa, então estamos todos muito melhores porque eu trabalho mais tempo, trabalho mais focado, trabalho com mais qualidade, mas eles não têm que providenciar a diversão. A diversão eu tenho aqui Cabo Verde, tenho em casa, tenho a minha família, posso ir fazer crossfit, posso ir jogar voleibol à hora do almoço.
Então certo, ou seja, vamos também fundo, ver aqui uma mudança do papel das empresas. Bem, no fundo, aqui a questão que estamos a falar tem a ver um bocado com o salário emocional, não é? Que as empresas, até já no período, sobretudo no pré-pandemia, não é? As empresas, lá está, mais uma vez, ligadas sobretudo às áreas onde há uma maior pressão sobre a contratação de pessoas, ou seja, o IT, etc., começaram a implementar o tal salário emocional, não é? Que, ok, para além daquele salário fixo, a remuneração, vamos dar uma série de benefícios às pessoas, aquilo que tu falavas, os matrecos, um ambiente porreiro para trabalhar, o dia da fruta, os croissants, bem, toda uma série de iniciativas, as festas, etc, 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 a cerveja no final do dia, etc. Mas no fundo, e eu acho que era aí que tu querias chegar, obrigavam-te a estar lá 8 horas por dia, não é? Nem que fizesse o teu trabalho em 3, ou em 4, ou em 5, não é? Por isso é que depois podias jogar, o resto do dia podias estar a jogar matrecos, mas no fundo obrigavam-te a estar lá, não é? Fisicamente, ou seja, na prática não te davam a liberdade de tu fazeres aquilo que queres, ok? Eu já cumpri a minha função nas 4 horas, já fiz o que tinha a fazer nas minhas 4 horas, nas 4 ou 5, ou o que seja, tenho o meu trabalho devidamente planeado e executado conforme planeado. Epá, agora olha, em vez de me obrigarem a estar aqui a socializar durante 3 horas, epá, vou socializar, se eu quiser ficar aqui, mas se quiser vou fazer outra coisa qualquer. No fundo é isso que tu defendes, não é? Ou seja, isto era o pré-pandemia. Isto era o pré-pandemia. A pandemia veio dar aqui um abanão, imagino, e era uma das questões que eu te queria fazer também. Tu de alguma forma sentias-te quase a pregar no deserto, entre aspas, antes da pandemia, ao falar de trabalho remoto? Sim, muitas vezes, muitas vezes. Pá, eu lembro perfeitamente de estar no... Havia uma conferência que era, acho que é o Leadership Summit, que foi quando assim que eu cheguei a Portugal. Eu vim estar na Ásia, voltei para Portugal, cheio motivado, porque já tinha percebido aquilo que estava a acontecer no mundo. Pá, e foi um morrinho naquele estômago. Fui ao Leadership Summit, que é com muitos C-levels de grandes empresas. Pá, tínhamos lá os Correios de Portugal e tudo que é grandes empresas estava no Leadership Summit. E todas as conversas que eu começava, as pessoas quase que troçavam de mim. Não, nós não temos nada que fazer disso. Isso não é nada para nós, isso não vai acontecer. As pessoas têm que ir trabalhar, nós temos outras coisas para nos focar. Opa, não estou a brincar, 3 meses depois vem o Covid. E não é que eles tiveram que se adaptar. Mas também antes, ou seja, estou a dizer isto do lado mau, mas também é verdade que fui contratado sempre antes do Covid. Ou seja, comecei, mal cheguei a Portugal, fizemos a primeira conferência de trabalho remoto, que foi a Remote Shift. E logo a seguir contrataram para ajudar empresas a mudar para trabalho remoto pré-pandemia, e assim estávamos a meio do projeto e entra o Covid em jogo e de repente vemos realmente toda a gente ir para casa e para eles foi muito mais fácil porque toda a gente já estava preparada e na verdade uma destas empresas, uma das equipas com quem estava a trabalhar reportou um aumento de produtividade de 100% ao irem para casa, o que é absolutamente loucura, né? Não é este o objetivo é normalmente 30% a 40% de aumento de produtividade, muito puxado por a ausência de interrupções, quando bem estruturado o trabalho remoto, mas de repente vimos realmente que durante a pandemia toda a gente teve que se adaptar e uns se adaptaram melhores, outros piores. Já estava a acontecer antes da pandemia, já existia a Running Remote, já tinha estado na Running Remote há 4 ou 5 anos, já estava a acontecer. Em Portugal estávamos bastante atrasados, não havia também ninguém se ia falar muito disto e quem via falar mais de freelancing do que como é que as empresas iam ter que adaptar. E então tivemos a sorte de, durante a pandemia, logo desde o início, pá, trabalhei 16 horas sobre 16 horas e foi nesta perspectiva de conseguir tocar as empresas, que não temos que repetir aquilo que fazemos nos escritórios. O trabalho remoto é uma coisa diferente, não é só pôr o Slack e esperar que as coisas corram bem. Portanto, tivemos esse trabalho durante a pandemia, mas já estava a acontecer devagarinho nas empresas mais pequenas e nas tecnológicas. E agora, as empresas que se riram de mim durante o Leadership Summit, a minha vingança foi servida via Covid. Eu juro que não fui eu, juro, eu não estava na China, não fui eu que vi, mas, opa, o karma, o karma às vezes tem umas coisas lixadas. Certo. Bem, a verdade é que no fundo és um precursor nesta área, porque já na altura, como tu dizes, e bem, já existia uma série de empresas com políticas de trabalhar de casa um dia por semana, ou de 15 em 15 dias, mas sobre muita burocracia, sobre pedidos prévios, X dias antes, isso eventualmente, e era uma questão que não era bem vista. Eu acho, não era bem vista pela maior parte das pessoas. 100%.
Porque lá está, é o tal conceito de ok, não está aqui é porque não está a fazer nada, mas a verdade é que, bem, a pandemia, não, como tu dizes, e bem, quer dizer, não deu outra opção. Aqui é uma série de empresas, uma parte das empresas, de o estar a fazer, quer queira, quer não queira, porque na disputa depois das pessoas vão acabar por ter que o fazer. Ainda casos concretos, e já falaste na questão da madeira. Conta-nos um bocadinho melhor o projeto da Madeira que tu falas da Ponta do Sol, não é? Como é que esse projeto foi desenhado de raiz, ou seja, foi pensado, foi estruturado, ou foi algo que surgiu naturalmente e que depois foi, ok, está aqui uma oportunidade, vamos criar aqui uma comunidade, alguns serviços associados, alguns benefícios. Como é que surgiu esse projeto? Foi pensado de raiz ou foi algo mais natural? Eu escrevi o projeto de raiz, mas para repopulação, ou seja, eu tinha escrito o projeto para repopular a Itália. Na verdade, estava em Itália, estava numa vila no meio das montanhas, perto de San Marino, chamada Penabili, e acabei por escrever o projeto em como o nomadismo digital do trabalho remoto iria ser a ferramenta de repopulação para uma vila do interior que estivesse a tentar repopular-se. Isto para mim é muito fácil, basicamente começa com nómadas digitais, começas a criar uma comunidade, começas a criar, tens de ter um espaço de trabalho, tens de ter uma comunidade, tens de ter eventos a acontecer, tens de ser interessante, e depois alguns dos nómadas digitais vão acabar por ficar, e mesmo os locais vão acabar por regressar porque o destino se torna interessante o suficiente. As vilas tinham este problema de não ser interessantes, mas por causa das pessoas, é porque não está a acontecer coisas e as coisas por acontecerem em vilas. Eu escrevi o projeto de Itália, mas acho que eu esqueci tipo 2, 3 anos. Eu fui à Madeira organizar o Future of Work Portugal, que é uma conferência online que vai acontecer também no dia 8 e 9 de fevereiro, e basicamente a abrir a conferência tínhamos o secretário da Economia da Madeira, o Sr. Rui Barreto, e disse exatamente isto: a Madeira é um destes destinos que estava naquele mercado antigo, onde os senhores mais idosos iam, que eu não percebo como, porque a Madeira tem mais... Alguém disse muito inteligente, a Madeira tem mais subidas do que descidas. E eu acho que não é mentira, porque aquelas subidas custam bastante. Mas a verdade é que a Madeira estava com problemas por causa do Covid, mas também a Madeira percebeu, e o governo percebeu, que existia uma oportunidade, que aquele mercado existia, que estava a mexer, as Canárias já estavam a mexer com esse mercado também. E então, quando eu lhes apresentei a ideia, eles foram muito, muito receptivos e foram o primeiro governo realmente a contratar um privado para fazer este projeto. Portanto, eles basicamente compraram o projeto, eu adaptei o projeto que tinha feito em Itália para a Madeira, para a realidade da Madeira, disse que não queria fazer no Funchal, descobrimos a Vila da Ponta do Sol, que é dos sítios mais bonitos do mundo, na minha opinião. Sou um bocado biased, mas é um daqueles sítios que chegas lá e percebes que há ali qualquer coisa mesmo, tem uma vibe diferente. E foi assim que começou. E foi um sucesso mundial, ainda bem. DW, tivemos lá a CNN, a Deutsche Welle, tudo que escreve notícias passou pela Ponta do Sol e toda a gente percebeu que aquilo é um sítio diferente, que aquilo que foi feito lá não é nós queremos que os nómadas venham para a Madeira, é muito mais nós criamos uma comunidade, nós criamos a estrutura, nós criamos um sítio onde tu podes ir e vais fazer 10 melhores amigos nos próximos 20 dias. E isto mais nenhum destino conseguiu fazer, só a Madeira. Portanto, é muito focado na comunidade. A comunidade está no centro de tudo aquilo que nós fazemos na Madeira. Por isso é que temos 10 eventos por dia. Por isso é que estamos numa vila e não estamos numa cidade. É muito mais fácil criar uma comunidade numa vila. As vilas foram construídas à volta das comunidades. E então, foi assim que chegámos à Madeira e tivemos, felizmente, um grande, grande sucesso que está a continuar. Tenho mais, entretanto, o governo ofereceu mais 3 anos para trabalhar com eles e tem sido incrível. Para além daquilo que são as ações mais imateriais, não é? Portanto, os tais eventos que falas e tudo mais, foi necessário, do ponto de vista de investimento físico, estrutural, foi necessário, quais são as principais, qual é a base para se criar algo deste género, a nível de infraestruturas, e se isto é um projeto que é replicável, no fundo, a qualquer região, sobretudo às regiões, se calhar, com maior interioridade. Quer dizer, no caso da Madeira não é propriamente interioridade na verdadeira ascensão da palavra, mas no caso do continente já haverão vilas ou aldeias infinitas por onde se possam replicar, em teoria, projetos desta natureza. Que infraestruturas é que são necessárias para o mínimo olímpico? Um espaço de cowork, alojamento. Alojamento, certo. E o alojamento já existe normalmente, nós não construímos nada. Sim. Atenção, usamos o alojamento local, que já lá estava. A única Certo. coisa que o governo teve que construir, não construiu, usou um espaço vazio, como há tantos dos vários governos,
usou o espaço vazio em cima do Centro Cultural de João dos Passos, que é mesmo no centro da Ponta do Sol. Tinha sido na altura que o edifício foi construído, tinha sido projetado para ser um bar, mas não estava ocupado, e basicamente não construímos nada. Pusemos lá um cowork dentro, que comprámos o material todo, fizemos uma parceria com a Zone, pusemos lá a melhor internet da ilha, e foi isso, foi um investimento. O investimento em termos físicos, diria que foi 20 mil euros no máximo. O governo, no primeiro ano do projeto, que está a acabar agora, o governo investiu no máximo, e já, mesmo pondo lá para cima, 50 mil euros. No máximo. Já com salários, com projetos, com marketing, com sites, no máximo, e foi menos que 50 mil euros. O retorno projetado neste primeiro ano foi 30 milhões. Certo. E como é que isso é medido? Em termos gerais, foi um bom investimento do governo. Sim, em princípio, sim. Há poucos projetos com o ROI dessa dimensão. Principalmente governamentais. Exato. Como é que é medido esse retorno? Como é que se quantificam algumas dessas variáveis? Nós temos calculado quanto é que cada nómada gasta. Essa é a primeira parte, através de inquéritos, mas também custo de vida da Madeira. Nós sabemos que cada nómada gasta em média 1.800 euros. Temos pessoas que gastam muito mais, há pessoas a ficarem até 5 estrelas, há pessoas que gastam menos, mas a média está à volta dos 1.800 euros por pessoa. E depois multiplicamos pelo número de pessoas que tivemos na Madeira no ano. É impossível saber todas, mas como nós temos um processo de registro, e o registro dá acesso à comunidade online, que é o Slack, diria que 80% das pessoas se registram, mas nós só contamos com os que estão registados, dá cerca de 30 milhões no final do ano, se tudo correr bem, até ao final. Mas basicamente é assim, multiplicamos o número de pessoas pelos gastos médios que são reportados por toda a gente. Desse projeto na Madeira, depois acabou por, ou tem havido, ou seja, essa é a base, não é? Chamar as pessoas. Imagino que há pessoas que vão ficando mais tempo do que o inicialmente programado, eventualmente pessoas que ainda lá estarão e se calhar até se fixarão de algum modo. Essas pessoas, há casos de sucesso em que algumas dessas pessoas começam a investir na própria comunidade, elas próprias, em negócios, em alojamento local, requalificação, o que seja. Empresas tech, na maioria. Ou seja, temos muita gente que foi para a Madeira como nómada, que se apaixonou, que investiu primeiro em imobiliário, que já compraram casa na Madeira, e que muitas delas houve um pico de criação de empresas na Madeira, tirando Lisboa e Porto, foi ou o número 1 ou o número 2 distritos com o maior número de novas empresas criadas. Basicamente, diria que 25% dos nómadas neste momento são empreendedores. E nós gostamos muito de optimizar, ou seja, nós gostamos muito de optimizar em termos de onde é que temos a nossa empresa, mas também queremos viver num sítio bonito. Mesmo que a gente não viva lá o tempo inteiro, temos muita gente que comprou casa e que vive lá 6, 7 meses por ano, mas depois viaja o resto do ano, por exemplo. Portanto, muitas empresas foram criadas. Eu acho que isto é um funil. E também tocando um bocadinho na ponta que tinhas feito antes e que eu me esqueci, porque já sabes que eu só me lembro da última pergunta que me fazes, na parte de isto poder ser replicado. Sim, isto funciona como um funil. O nomadismo digital está no topo do funil. Depois tens a parte realmente destas pessoas que transformam em residentes, através do visto D7, ou através do a residente não habitual, ou seja, como for. As pessoas acabam por comprar casa em Portugal e tornam-se residentes. Muitas delas abrem empresas e muitas delas começam a criar este ecossistema. E o que está acontecendo na Madeira por causa deste funil, estamos quase no final do funil, estamos na parte em que as pessoas estão a criar empresas já, é que agora tens um ecossistema que está tão dinâmico que os locais querem voltar à Madeira. Os locais, são mais novos, menos de 35 anos, dizem, eu adoro a Madeira, mas não se passa nada. Já ninguém diz isso. Ou seja, temos muita gente que voltou na altura por estava a trabalhar remotamente e depois iam voltar para Dublin, a voltar para os Estados Unidos. Toda a gente quer ficar, porque de repente tens CEOs, tens eventos de inovação a acontecer, tens startup weekends, tens eventos todos os dias. De repente a Madeira tornou-se um destino para jovens e tornou-se um sítio onde é cool viver, porque de repente tens isto tudo a acontecer todos os dias. E mesmo em grandes cidades como, por exemplo, o Porto, se calhar não tens tanta coisa a acontecer como tens na Ponta do Sol, em termos de inovação, em termos de startups. É muito interessante ver aquilo que está a acontecer lá por causa disso. Ou seja, ao criar esta dinâmica, que foi criada para pensar nos nómadas, estás a criar todo um ecossistema que está a envolver os locais, os expats. A Madeira tem muitos expatriados que estão a viver lá. Tens pessoal que trabalhava em grandes bancos, tens pessoal de todo o mundo que tem casa na Madeira e que vive na Madeira, e estás a conseguir criar quase uma trilogia entre os locais, os expats e os nómadas, e estás a criar este ecossistema super dinâmico.
este é quase o funil que pode ser aplicado, sim, ao interior. O meu próximo projeto há de ser de repopulação, e já estou a negociar com várias autarquias do interior, porque quero usar o mesmo projeto, mas quero fazer mais longo ainda e com o objetivo específico de repopulação. O projeto da Madeira era para ser nómadas, felizmente está a transbordar para todo lado e já estamos no resto da ilha, mas agora quero replicar este projeto no final, este ano, em Portugal. Quero pegar 3, 5 autarquias e fazer o projeto com eles.